Olá mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torre de Força. Sabe querida, nossas palavras têm o poder de uma espada afiada, não menospreze isso, use-as a seu favor. Ei, quando você entender o poder que há em suas palavras, sua vida muda, as coisas ao seu redor mudam, mas a escolha é somente sua, se ela mudará para pior ou para melhor. Qual sua escolha, mulher? Isso não depende das pessoas ao seu redor, do ambiente onde você está inserida. Isso é sobre decisão, a sua decisão. Ei, decida por ser uma mulher sábia em sua fala e você verá a transformação primeiro em você e depois através de você. Uma língua afiada como espada. Se você permitir, o Senhor tomará sua língua e a guiará para glorificá-lo, em vez da sua própria língua destruir você. Provérbios, capítulo 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Ficamos admiradas ao pensar que algo tão pequeno possa destruir relacionamentos, arruinar oportunidades, prejudicar crianças, aleijar mulheres e debilitar homens. Vou dizer-lhe uma verdade: mais pessoas são feridas pela língua descontroladas do que por qualquer arma de fogo. Ela é pequena, rápida e mortal. O pior é que tendemos a usá-la mais efetivamente contra aqueles que são mais vulneráveis, para levar em conta o que dizemos. Mulher, seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras. E sabe por quê? Porque eles não lhe darão a honra da sua atenção. As pessoas que a amam e querem estar com você é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras. Um dia você olhará nos olhos delas e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo. Acredite, foi a sua língua que causou o desastre. Por favor, pare antes de matar sua amiga, a sua carreira, seus filhos, seu marido, sua família, seus relacionamentos. Pare, por favor, pare. Todas as mulheres que são perspicazes, sensatas e sábias devem refrear a sua língua. Você pode imaginar o que aconteceria se todos dissessem o que pensam? Só porque sabe dizer a palavra certa para magoar alguém, isso não significa que tenha o direito de falar. Antes de abrir a boca, pese o efeito das suas palavras, porque talvez não possa retratá-las. Tenha certeza do que deve ser dito antes de lançar palavras a alguém no dia de hoje, alguém que talvez queira que a ame amanhã. É lamentável que a maioria das pessoas que nunca aprenderam a refrear a língua acabem sozinhas, porque todos que poderiam estar ao seu lado foram afastados por uma língua incontrolável e ferina. Próximo a mim, conheço uma pessoa que, envelhecida e adoecida, sofre com a solidão, e tudo por causa da sua língua ferina. Cuidado, mulher, cuidado! Os filhos vão embora, o marido foge, os empregadores não concedem promoções e visibilidade profissional, as amizades desaparecem, os relacionamentos ficam obsoletos, a vida fica vazia e amarga, dolorosamente amarga. Preste atenção nisso. Quanto mais as coisas pioram, tanto mais brutal se torna a língua. Quanto mais virulenta a língua, tanto maior o isolamento. É um círculo vicioso. Querida, você se enxerga nessa situação? Se a sua resposta for sim, peça a Deus que lhe confira graça para usar a sua língua para o bem e não para o mal. Se você permitir, o Senhor tomará a sua língua e a guiará para glorificá-lo, em vez da sua própria língua destruir você. Guardar uma faca debaixo do travesseiro realmente destrói a possibilidade de conversa para você e para aquelas pessoas a quem ama. Livre-se desse punhal. Peça a Deus que coloque um freio em sua língua. Deixe eu te perguntar algo. Caso tivesse uma espada em sua casa, como você a guardaria? Suponho que em algum lugar altamente protegido, não é?
Meu marido gosta de preparar comidas asiáticas em nossa casa e tempos atrás ele comprou uma faca específica para essa culinária. Aquilo para mim parece de fato ser uma espada. Sei que não é, mas parece. Ela é comprida, pontiaguda e altamente afiada e pode se tornar perigosa se usada de modo incorreto. Nós a guardamos numa caixa, difícil de ser vista e encontrada por quem vem à nossa casa. Ela está num lugar seguro e protegido, pois pode ferir alguém. Assim é a nossa língua, assim são nossas palavras, podem ferir como uma espada, como lemos no texto base desse devocional. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso está em Salmos, capítulo 19, verso 14. Ei, esta é uma boa oração para ser feita caso esteja lutando nesta área. Mulher, sua boca está destinada a pronunciar bênçãos e fazer petições ao céu. Você foi designada para ver respondidas as suas orações. Recebeu uma língua pronta e deve, portanto, acalmar as tempestades e dar vida às coisas mortas que a atacam. O inimigo não tem o direito de usar o que Deus lhe deu, mas está tentando fazer uso da sua língua para destruir você, coisas e pessoas a seu redor. Você entende e percebe isso? Hoje eu quero encorajá-la a assumir o compromisso de mudar suas palavras em algo sadio. Se fizer isso, quando for velha, ficará cercada de pessoas que desejarão ouvi-la falar. Acredite em mim. Quando você ama, sua boca fica cheia de um elixir, mistura do mel dos seus pensamentos e do vinho do seu afeto. Quando disciplina seus filhos, suas palavras podem ser firmes, mas carregadas de amor e ternura. Quando fala, o som da sua voz deve provocar paixão em seu marido e não ser associada ao sofrimento. Existem mulheres capazes de entrar num quarto e pronunciar uma única palavra que faz até os maridos inconscientes acordarem. Ei, você é essa mulher? Certa vez, ouvi uma história de um homem que sofreu um terrível acidente e entrou em coma. Os médicos haviam perdido a esperança, mas a esposa dele não. Ela continuou falando com ele e orando a seu favor enquanto permanecia hospitalizado. O homem disse, depois de recuperado completamente, que a voz da mulher em seus ouvidos o chamou de volta à vida. Não foi só a oração sincera que o fez retornar, mas uma voz conhecida que o tirou dos braços da morte. Quando você fala, pode fazer com que alguém saia de um estado de depressão, desespero ou quase morte. Você tem o poder, faça o uso dele para o bem. Se fizer isso, será uma mulher rica durante toda a sua vida. Será rica em amigos, em família, em sucesso, admiração, sensatez e sabedoria. As pessoas apreciam profundamente a mulher que sabe usar desse modo as palavras. Antes de encerrar esse devocional, há mais uma coisa que eu desejo que você saiba. Se quiser manter relações positivas, amáveis e saudáveis, deve haver comunicação curadora entre você e as pessoas ao seu redor. Você entende isso? No entanto, existe uma diferença entre discutir e resolver um conflito usando a comunicação e desencadear a fúria do inferno sobre alguém com a sua língua venenosa. Resolvam o conflito, mas não despedacem um ao outro com palavras. Elas são ditas facilmente, mas são difíceis de apagar. Use as palavras para compartilhar os seus sonhos e necessidades e para perguntar aos seus o que eles desejam. Querida, não incite a natureza pecaminosa das pessoas ao seu redor. Mulher, você que é casada, me ouça. O homem vê as coisas de perspectivas diferentes de nós mulheres. Se ele lhe der apenas o que você quer, isso causará grande frustração. Em primeiro lugar, porque as suas intenções foram realmente sinceras, mas os seus esforços não obtiveram a resposta apropriada. Segundo, ele fica frustrado porque dar só é eficaz quando nos humilhamos o suficiente para que as necessidades ou desejos da outra pessoa tenham precedência sobre nossos preconceitos e preferências.
Vocês podem ter de ir para a cama para conversar enquanto as crianças estão dormindo. É isso mesmo, só conversar. Conversem até que a luz da manhã espie pela janela. Seja a solução. Faça o que puder para resolver os conflitos. Afinal, como aprendemos até aqui, o poder da influência está sobre nós, mulheres. Se bem a usarmos, seremos bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. Entenda, sem comunicação, os relacionamentos certamente morrerão e com ele a promessa de amor e consolo para todos os dias da sua existência na Terra. Daí você pode estar se perguntando, então o que eu, como mulher, devo fazer? Sugiro fortemente que você desenvolva a arte da comunicação saudável. E o que isso significa? Significa que algumas vezes você falará em palavras, outras vezes as palavras não serão necessárias. Há ocasiões em que você diz tudo sem abrir a boca. Suas mãos e seus olhos podem quase sempre enviar mensagens mais audíveis se forem usados da forma correta. Não importa como fale, apenas certifique-se de falar com doçura e gentileza. A comunicação a ajudará a compreender as necessidades mútuas. A sua tarefa é introduzir alegria na vida das pessoas. Pergunte a pessoas que você quer melhorar a comunicação e passar a ter uma convivência amável com elas. Ei, como posso melhorar a sua vida? Só o fato de fazer a pergunta já é importante, já denota interesse em querer ser uma mulher melhor e sábia. Perceba, a consideração implícita nela faz com que a pessoa se sinta amada e valorizada. Ei, uma das coisas que mais chama a atenção na vida de uma mulher verdadeiramente sábia é a forma como ela fala. A forma de falar de uma mulher denuncia. A língua fere e golpeia o coração. Por favor, cuide da sua língua. Uma doce e gentil palavra é como um cobertor quente numa noite fria. Ei, mulher, você é forte e corajosa. Você é uma torre de força.